Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora o programa dessa semana e como a gente já está na reta final de 2023, vamos fazer uma retrospectiva do ano, analisar as metas, projetar novas metas para 2024. Para isso, o psicólogo Andrew Felski, que é psicólogo comportamental, está aqui para nos auxiliar nessa missão. Bem-vindo, Andrew. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom falar sobre expectativas humanas, de como o ser humano projeta e pensa em como vai lidar com o porvir. Vamos fazer um balancinho aqui do ano de 2023. Não foi um ano muito fácil, a gente teve várias intercorrências da natureza, ano de eleição, ano complicado, né? A flor da pele. Final do ano, como é que chega o corpo tá cansado? O corpo físico? O corpo fica cansado também. O físico tá cansado. Isso, e daí tem também... Não, a eleição foi ano passado, né? Foi ano passado. Desculpa. Ó, viu como... E a mente fica cansada também. Isso, exatamente. A nossa percepção... Inclusive da apresentadora. Isso, então as percepções nossas humanas, elas às vezes se projetam e baseiam-se em ideias e em movimentos que o sujeito pretende ou deseja, né? Então, naturalmente, o ser humano, ele busca o prazer e a satisfação. Isso tem a ver com uma carga evolutiva, faz parte de estar aqui. Mas o que acontece? Às vezes, também, a gente vai lidando com percalços naturais, tanto aqueles controlados, como aqueles que saem, né? Você estava falando, um desastre climático, um acidente, um imprevisto que pode acontecer, né? Então, como o ser humano ele consegue contornar e entender o ciclo natural da vida, né? Como um alto e um baixo, mesmo tendo traçado estratégias, sem que ele saia ou que ele possa replanejar alguns passos dele. Então é essa construção, né? Muitas vezes o ser humano ele tem um projeto, ele vai na direção em linha reta, entende que ele vai buscar aquele caminho de uma forma linear, mas não é. Daí está um ponto importante, entender que as coisas não são lineares, elas vão oscilar e que muitos desvios vão acontecer ao longo do tempo também, né? Então quando ele começa a entender que faz parte da vida os desvios, ele estabelece metas também que não são tão rigorosas, mas que são metas que são alcançáveis, tanto a curto, médio e longo prazo. E ele consegue lidar com o tempo de uma maneira um pouco mais leve. Então é a questão de como o ser humano percebe o tempo e qual é o tempo que ele estabelece para que as coisas se realizem. Se é realista esse binômio ou não, que é a questão de idealização e realização, né? Tens uma possibilidade de idealizar alguma coisa, de imaginar e de projetar essa ideia, mas tem que ter também os dados de realidade. Nem sempre as duas coisas estão muito, muito próximas. Muito próximas. Bom, vamos lá para a parte prática, Andrew. Assim, tem muitas pessoas, quase todas, chegam lá no começo do ano, 1º de janeiro, faz uma listinha, lista de desejos e uma lista de metas pro próximo ano, né? E daí quando chega dezembro, vai dar uma olhada nessa lista e ver assim, o que eu consegui. Entre essas metas, por exemplo, é muito comum, só para dar um exemplo, vou emagrecer. Vou emagrecer, eu vou cuidar melhor da minha alimentação e da minha saúde. Chega dezembro, ao invés de emagrecer, ainda engordou. É um exemplo. Ou, vou mudar de emprego. Não conseguiu. Como o ser humano consegue lidar com a frustração de não ter conseguido e de ter, em muitos casos, piorado o estado? Tá. Então a questão muitas vezes também é
do quanto de responsabilidade, ou quanto que a pessoa se responsabilizou com aquilo que ela projetou. Disciplina? Tem a ver com a constância também, né? Tá. Que eu posso, por exemplo, começar um ano se dedicando ou me dedicando a determinado projeto. Mas aí se eu consigo manter a dedicação e dando passos na direção desse projeto, entendendo que a cada revés que eu tenho, que eu preciso também continuar e ter mais de uma possibilidade, eu vou conseguir atingir. Não necessariamente no final do ano, mas eu vou atingir. Entende? É estabelecer uma meta que seja alcançável, mas também entender e propor a si mesmo a possibilidade de superação. Eu estabeleci, eu vou emagrecer, sei lá, 10 quilos. Se propõe, né? Tá. Tá. É um exemplo prático, né? Prático. Isso. Tá. E o que acontece? A pessoa faz um exercício num determinado começo, dá um esforço inicial, se frustra e para. Tá. Então, se eu estabeleço, por exemplo, algo que é próximo, do tipo, a minha experiência diz que 10 quilos é muito, tá? Ok. Então, eu sei que é bastante. Então, quanto que eu preciso em um ano? São 12 meses. Então, em média, para ter um limite, 1 quilo por mês. Por mês. É muito mais fácil lidar com isso, do que 1 quilo por mês, do que 10 quilos num ano. Então, isso também. Isso também ajuda. É estabelecer pequenos passos, ou passos importantes para que a meta seja alcançada. Por exemplo, estudante de mestrado, doutorado, que está fazendo monografia, estabelecer páginas. Então, isso, exatamente. Por dia. Páginas por dia. Páginas por um período X. Por um período X. Então, entregar um capítulo num tempo tal, né? Estabelecendo e aumentando e fazendo com que tu saibas os passos que tu tá dando. E tu te implique em cada passo. Entendi. É mais fácil tu dar pequenos passos do que um passo gigante. É muito mais assustador tu dizer para uma pessoa, você precisa emagrecer 10 quilos. Né? Do que você dizer para a pessoa, você precisa emagrecer 1 quilo por mês. E também, no início, como tu falou, a pessoa tá muito motivada. Então, ela tem aquele impulso inicial que daí depois o dia a dia vai também tirando, né? Essa empolgação, essa persistência. Os dados de realidade, as frustrações vão gerando nesse sujeito ou a constância, porque se tem a determinação, tem a constância, né? Por exemplo, eu tenho uma meta de atingir, de reduzir 10 quilos, mas eu não estabeleci um tempo preciso. Eu quero emagrecer 10 quilos. E aí o sujeito vai sentindo como o corpo vai reagindo, né? O projeto, quando o sujeito consegue projetar algo a longa distância e sem se sentir mal por isso, e saber que ele vai ter momentos em que ele não vai conseguir, e que ele vai conseguir estabelecer metas a longo prazo, por exemplo, meta por um ano. Do contrário, fica sempre muito distante. Muito distante. E a constância, né? Por exemplo, vai aprender um novo idioma. Isso. Ok, então vai aprender francês, por exemplo. Vai começar do zero francês. Isso. Vou estudar quanto? Meia hora por dia? É uma meta alcançável. E daí, André, por exemplo, estudou meia hora por dia durante o ano. E daí chegou lá no final do ano e viu que não tá falando francês. Daí eu acho que tem que rever também como estudou, né? Os passos que deu. Né? Não é pra só projetar o tempo, isso, né? Para projetar novos passos, mas baseados numa eficiência. Então eu acho que entre o como, o quanto, com que frequência, né? Porque às vezes existem pessoas bem disciplinadas e que se propõem. Não, mas eu faço caminhada, ou eu faço exercício todo dia e mesmo assim eu não emagreço. Então eu acho que daí é a hora de rever, né? Eu tô fazendo o exercício certo. Porque tem isso também, fazendo o exercício certo. Estou me alimentando de uma forma adequada. Né? Eu estou, por exemplo, sei lá, se estou isso, se estou aquilo, tem algum problema, algum distúrbio metabólico?
Às vezes pode acontecer. Pode acontecer, porque tem duas possibilidades. Ou a pessoa não faz, que dizem que é a procrastinação, né? Ou a pessoa tá fazendo do jeito errado. Que eu acho que é mais frustrante ainda. Os dois são frustrantes, né? Mas eu acho que ainda fazer do jeito errado... Né? Mas aí se você dá pequenos passos, você consegue ir vendo se os teus passos eles estão atingindo algum resultado. Se tu queres olhar o todo lá na frente, eu quero subir uma montanha, uma analogia que eu costumo fazer, né? Tá, então tem uma montanha que eu estou subindo e hoje, na minha condição, eu consigo subir até tal ponto. Ótimo. Então eu consigo chegar naquele ponto e parar e enxergar o que eu estou vendo naquele local, né? A perspectiva que eu estou vendo. Massa, eu estou conseguindo realizar. Tá, mas eu quero atingir o topo da montanha. E aí eu não paro para ver os pontos que eu já atingi. Não enxergo os meus resultados. Entendi. André, Natal, né? Natal, Ano Novo, é uma época que muitas pessoas ficam entristecidas, não curtem essa data, não querem confraternizar. O que acontece com o psicológico dessas pessoas? E eu vejo um número crescente disso, de pessoas querendo se isolar nessa época. Isso é comum? Então, tem sido comum porque o que acontece? Tem também a questão de como o ser humano tem entendido essas datas, né? E qual é o movimento que as pessoas fazem, por exemplo, o nível de cobrança ou a expectativa que elas fazem. Tu não vais viver todo o teu ápice, todo o teu êxtase no Natal ou no Ano Novo. Ou tu não vais sentir a melhor coisa do mundo nessas datas. Você vai poder preparar, você vai ter os encontros, você vai ter um campo de possibilidades, né? Que essas pausas vão poder te mostrar. Tem pessoas que estão acostumadas tanto no movimento, tão acostumadas com o agito, que quando tem que parar, que é o caso da pausa do Natal, né? Não consegue lidar com a pausa. O não fazer algo. André, eu vou pedir um intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho. O André continua aqui no segundo bloco com a gente, falando também sobre as metas para 2024. Não saia daí.